Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. E a gente está estudando o livro de Atos. A gente tem estudado bastante esse livro, tem aprendido muitas lições para nossas vidas, de como Deus tem agido e como Deus age na igreja e por intermédio da igreja. E hoje eu quero falar sobre a importância de um companheiro, a importância de ter alguém junto com você na caminhada da fé. E a gente já começa lendo o texto bíblico. Abra lá sua Bíblia, em Atos capítulo 11, e a partir do versículo 24. A gente sabe que Barnabé aqui vai surgir, ele pregou, ele foi ver o mover de Deus no meio do povo que tinha se convertido, e esse povo era um povo gentil, um povo que não era judeu, né? Não vinha dessa linhagem judaica, né? E aquilo ali foi espetacular. E Barnabé veio ali, pregou, aquele pessoal animou eles para que eles permanecessem firmes. E olha só o que acontece a partir do versículo 24. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Até aqui, irmão. A gente vê aqui um homem que foi pregar, muitos se converteram, muitos foram abençoados pela sua palavra, pela sua fé. E Lucas fala que esse homem era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Mas interessante que aqui ele vai e chama Paulo para estar junto com ele, que aqui é chamado de Saulo. Em 1 ano eles ficaram juntos, ensinando um povo. Irmãos, isso para mim é uma grande lição do que é ser cristão. A caminhada da fé, ela exige um companheiro. Ela fica mais fácil com alguém caminhando ao teu lado. E eu fico pensando o quanto Paulo aprendeu com esse homem, quanto Paulo foi discipulado por ele. Porque uma das melhores maneiras de aprender é ensinando. Então, enquanto Paulo ensinava a outros, ele aprendia mais, porque quando as dúvidas surgiam, ele tinha Barnabé ali para tirar as dúvidas. Esse é o princípio do discipulado, andar ao lado um do outro. É algo que eu fico olhando, e o poder de Deus se manifestou profundamente através da vida desses irmãos. Então, irmãos, uma das lições que eu gostaria que a gente pensasse hoje: como é que é a tua vida espiritual? Com quem você tem caminhado? E quem tem caminhado ao seu lado? Porque na fé cristã o segredo é andarmos juntos. Mas não andar junto apenas para estar junto, mas andar junto com propósito. E aqui a gente pode tirar muitas lições. Uma delas é que a gente precisa de alguém na nossa vida para nos ensinar, para nos orientar, um verdadeiro mentor. E essa é a questão. Quem tem sido esse mentor na sua vida? Infelizmente, às vezes a gente fica no banco da igreja durante anos a fio, assistindo cultos e mais cultos, e não muda de vida. E a vida não muda, gente. E as coisas continuam da mesma maneira. Sabe o que você precisa? A intimidade com alguém, para ser um companheiro, para ensinar a palavra, um companheiro para orar com você, um companheiro para ir com você um trabalho de evangelização. Porque é isso que a gente faz. Mas isso tudo começa com essa primeira atitude: eu preciso de alguém na minha vida para me ensinar. Então, uma das questões que eu fico pensando, que isso aí não devia você procurar, alguém devia te procurar. Mas como não acontece assim, procure alguém. De repente o primeiro não vai ser a pessoa que vai caminhar contigo, o segundo ou o pastor, mas você vai encontrar um mentor na tua vida, alguém para você orar junto, alguém para te orientar espiritualmente,
alguém para, não digo todo dia estar se encontrando, mas alguém para você realmente abrir o seu coração. Meu irmão, todos nós precisamos entender isso, porque esse é o princípio do discipulado. Você precisa de alguém para te ajudar. Aí entra a segunda etapa desse princípio. Um é você precisar de alguém, e o outro ponto é você ser esse alguém. Já parou para pensar que muitas pessoas na igreja precisam da orientação espiritual? Precisam de você. Barnabé ali foi encontrar Paulo. Paulo precisava dele. Irmãos, o que você precisa entender é que isso às vezes não é fácil. Às vezes a gente só reclamando, ninguém vem, ninguém me ajuda, ninguém me procura. Agora a questão é, e você, que já está tantos anos na igreja? O que é que você tem feito pela vida de outras pessoas? Como você tem ajudado no discipulado, no ensino de outras pessoas? Deus quer transformar vidas através da tua vida. Aí existe esse princípio: você aprendeu, agora você ensina. Então o segundo princípio que eu olho nesse texto é nós nos colocarmos à disposição para ajudar outras pessoas. Pensa nisso. Abra teu coração, abra tua visão, olhe um pouco e veja pessoas que estão ali sozinhas, ou casais que precisam de uma orientação espiritual, de um abraço, de um amigo. Seja alguém na vida dessa pessoa. Não chegue dizendo que vai ser um discipulador. Não precisa dar esses nomes, não precisa dar esses títulos. Só vai andar junto. Não faça as coisas para receber elogio ou para falar que é um... Não. Faça por aquilo que Jesus já fez na tua vida. Mas faça porque primeiro você vai crescer. Você vai buscar mais a Deus. Você vai ter dúvidas que você nunca teve, porque a pessoa vai perguntar coisas que você não sabia nem que era problema. E com isso vai te levar a estudar, a crescer, a buscar o Senhor. Outra questão vai te fazer orar mais. Você vai orar muito mais. Você vai querer a ajuda do Senhor muito mais vezes para estar orientando as pessoas. Então, irmão, seja um discipulador. Ajude alguém. Então a gente viu aqui, você precisa de alguém para te ensinar. Você precisa ser alguém que ensina. Mas o fato é que nem sempre as coisas são assim, tão simples. Você até quer fazer, mas você não encontra ninguém, e quem encontra não quer. Por isso que a gente precisa estar em oração. Você deve orar por alguém para estar ao teu lado. E buscar ajuda. Aprender. Se de repente você não tem uma pessoa, mas pelo menos entre num grupo de estudo, procure um grupo para juntos compartilharem a palavra. E se você não encontrou ninguém para discipular, da mesma forma, comece a orar ao Senhor, que Deus vai te colocar pessoas. E nem sempre tem que ser novo convertido ou pessoas que não conhecem Jesus. São pessoas que já estão até há muitos anos na fé, mas nunca foram orientados. E você precisa também estudar, aprender. Por isso que é importante você estar estudando a Bíblia, buscando estudos bíblicos, ferramentas que vão te ajudar a ajudar outras pessoas. E isso vai fazer a igreja do Senhor Jesus ser algo forte e verdadeiro. Algo que vai transformar o mundo. Precisamos ter uma rede de discipuladores que formam discipuladores. Nós precisamos multiplicar o amor de Cristo. Não apenas como uma mídia falando de longe, mas um por um. Amém, irmão? Pense nisso. Deus quer usar a tua vida. Mas para isso você precisa se abrir e permitir o agir de Deus em sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você precisa de ajuda, nos procure. Amém? Fique na paz. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis.
Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria fazer um convite para esse final de semana. No sábado vai ser muito interessante. Durante o dia, ali em Forquilinhas, vai ter uma feira de artesanato. Venha com a sua família, venha conhecer esse espaço, venha conhecer o trabalho das nossas irmãs que se esforçaram para fazer isso bem bonito para vocês. E convide outras pessoas para participar dessa feira de artesanato. E depois, logo mais, vai ter também um culto muito especial à noite, ali em Forquilinhas, para a glória e honra do Senhor. Também eu gostaria de lembrar os irmãos e convidá-los, que nós vamos ter um luau, se o tempo permitir, na Praia do Campeche com o pessoal do Rio Tavares. Vai ser um momento muito marcante, muito interessante, porque ali a gente vai estar junto, cada um vai levar frutas e juntos a gente vai estar louvando o nome do Senhor. Então venha participar junto com a gente, venha conhecer esse luau, venha com sua família, buscar ao Senhor, orar e sentir realmente a manifestação da graça do Senhor e do poder do Senhor. Amém? É nesse sábado agora, tá? Dia 10, onde Deus vai falar profundamente ao teu coração. E também eu gostaria de te convidar para o próximo final de semana. A gente vai ser um final de semana que a gente vai comemorar o Natal, com a apresentação do coral, que vai estar levando uma palavra e vai estar trazendo realmente a celebração do nascimento da esperança, o nascimento de Jesus. É no próximo domingo e também sábado, e a gente vai apresentar também no centro de Floripa, ok? Irmãos, o importante é a gente estar juntos louvando o nome do Senhor e buscando o Senhor, tá bom? E outra coisa que eu gostaria era de agradecer aqueles que ajudaram com as cadeiras, e estou muito feliz com isso. E agora eu peço a Deus que a gente conclua. Está faltando pouco para chegar ao montante que a gente orou ao Senhor, tá bom? E o mais é agradecer a Deus. E se de repente você me ouviu hoje pela primeira vez, creia que Deus quer fazer algo na tua vida, procure a gente para pelo menos trocar uma ideia. Deus quer te abençoar profundamente. Deus quer transformar a tua vida. Mas para isso você precisa dar um sinal. Você tem que querer. De repente você tem orado bastante e Deus está respondendo tuas orações. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar a tua família. Creia no poder do Senhor, mas procure ajuda. Procure aprender. Procure conhecer a vontade e os planos do Senhor. Porque a Bíblia fala que aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama e será amado pelo meu Pai, e eu vou me manifestar a Ele. Então Deus quer se manifestar na tua vida. Então procure ajuda. Procure realmente pessoas que podem estar te ensinando a caminhar com Jesus. Amém? Vamos orar. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, chegamos a dezembro, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Peço por as famílias que estão sofrendo agora com a perda dessas tragédias que aconteceram em nosso estado, Senhor. E peço por aqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo e aprendendo, Senhor, que o Senhor faça esses irmãos crescerem e serem transformados por Deus, Pai. Peço para que o Senhor abençoe cada vez mais cada pessoa que está ouvindo, Pai, revelando a Tua vontade e os Teus planos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez durante esse ano, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, Senhor. Abençoa o resto desse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.